Glória a Deus. Pode se assentar. Queria pedir que vocês se sentassem. Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo? Amém. Amados, nós estamos alguns dias aqui na igreja trabalhando para que o Senhor possa ser digno cada dia mais, ou melhor, reconhecendo a dignidade de Deus cada dia mais. Eu estou bastante rouco ainda, de verdade. Então você vai ter que aguentar essa voz um pouquinho rouca, um pouquinho só. Mas vai dar certo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sinusite me pegou de jeito. Junho, essa época assim do ano, é certo. Amados, hoje nós não teremos kids, porque o intuito de não ter kids foi que os líderes de kids e as pessoas que trabalham no kids também participem desse momento o máximo possível. Então, por isso que eu priorizei a gente não ter kids hoje. Viu, crianças? Ninguém mandou vocês ficarem sumidas. É muito bom ter vocês de volta, viu? Mas quero deixar uma palavra de maneira rápida e objetiva para nós. Eu esqueci de fazer o QR Code. Só Jesus. Eu vou depois colocar no grupo, me cobrem o esboço. Amém? E agora, além do esboço, nós temos a gravação. Então, vai estar gravada as 3 pregações da sessão, está gravada em vídeo. O pessoal está gravando lá, aqueles monte de antena ali, é roteador, patrocinado de uma empresa, para poder ver se vai, entendeu? Aí tem, daqui parece que tem uns 4. Oi? Ah, só 2 só. Mas tem mais atrás lá, ó. Mas eu queria que vocês não deixassem o serviço ou a gente distrair dessa mensagem, que é uma mensagem que eu quero trazer um balanço sobre nosso primeiro ano e direções para o nosso próximo ano. Amém? Então, quero que você abra comigo em Salmos 34. Então, nós estamos na conferência, né? O tema da conferência é na mesa. Nós optamos continuar essa conferência. Eu vou arriscar, como eu estou muito rouco, eu vou arriscar por aqui mesmo. Ei. O preto está com efeito, muito efeito. Senão vai tirar e o efeito está maneirinho. Então nós estamos na conferência. O tema é na mesa mesmo, porque nós optamos
usar o nome da igreja para justamente a gente lapidarmos algumas coisas, moldarmos e alinharmos algumas coisas sobre aquilo que nós carregamos. Se você já fez a escola Integra, que é a escola de inserção dos membros da igreja, para conhecer a nossa visão, a nossa história, você já sabe o porquê nós temos esse nome, baseado em Lucas 24. Mas sobre os jovens de Emaús, que na mesa os olhos são abertos. Mas também usamos esse texto como base também de Atos 2, 42 a 47. E também sobre o grande banquete. E esse tema tem lugar na mesa, ou na mesa na verdade, mas nós estendemos um pouco isso nas ministrações, é que o pastor Edu veio dizendo que tem lugar na mesa. E aí a pregação do Edu foi do pastor, e por isso inclusive nós estamos com os pastores da casa ministrando, porque é sobre justamente o que nós acreditamos. Por isso que nós trouxemos eles. E o Edu falou do pasto para a mesa. Muitas pessoas só sentam no pasto, mas param aí. Deus, o Senhor alimentou aquela multidão no pasto verde, como diz em João 6. Só que não deveria ter parado ali. Muitos ficaram só no pasto. Ao invés de caminhar com Jesus e ir procurar uma mesa com Jesus, elas ficaram no pasto. Depois nós vemos os discípulos saindo de lá, passando um perrengue lá no mar agitado, e depois sendo conduzidos para uma mesa. E quando a multidão segue esse Jesus, Jesus fala: olha, vocês viram, me seguiram, não porque vocês sabem quem eu sou, mas porque eu dei pão para vocês comerem. Vocês tiveram fome e eu dei pão. E muitas das vezes as pessoas não sentam na mesa porque estão satisfeitas com o milagre de Jesus, mas não com quem Jesus é. E essa foi a primeira pregação. Depois o pastor Patrick disse que o pastor Edu veio falando: tem lugar na mesa, sai do pasto. Então, do pasto para a mesa. Depois o pastor Patrick disse: prepara uma mesa, porque tem lugar para você preparar uma mesa também. Deus, em sua soberania, pode dar um pouquinho de volume, por favor. Um pouquinho de volume, isso, obrigado. Deus, em sua soberania, não porque Ele precisa de você, Larissa, não porque Ele precisa de você, Fabrício, mas em sua soberania, Ele escolheu chamar você para participar. Ele escolheu chamar você para sentar numa mesa, mas também para servir a mesa. Não porque Ele precisa da Aline servindo lá igual ontem, correndo. Não, mas é porque Ele convida para que você seja participante. E é um privilégio para nós prepararmos uma mesa. É um privilégio para nós sermos participantes. Meu amado, deixa eu te contar. Esses instrumentos eles podem tocar sozinhos. Os véus podem voar aqui, ó, dançando sozinho. A pregação não precisa haver uma pregação sonora e visível, como você está falando. Se nós ficarmos em silêncio, o Espírito pode ministrar no seu coração tranquilamente, muito mais eficazmente do que eu. Só que por amor, Ele nos chamou para participar do que Ele está fazendo. Porque um filho, ele gosta de estar presente na agenda do pai. Se você chamar, Belém, se você chamar Isaac, fala: Isaac, você vai trabalhar comigo hoje.
você não vai mexer no celular, você não vai ir para a rua, mas você vai ficar do meu lado na obra comigo. Ele vai? Vai não? Por quê? Cadê ele? Ô Isaac, se seu pai te chamar amanhã para você passear com ele de carro e ir lá para a obra, você vai? Vai? Mesmo sem celular, você deixar o celular em casa para você mexer só à noite, você vai? Tá vendo? Você vai ir para o trabalho dele? Você vai com ele? Vai não? Gosta não? Mudou a palavra, tá certo. Agora, essa é a questão. Vamos lá agora. Sabe por que muitas pessoas não têm sentado na mesa? Porque elas têm achado que precisam trabalhar, colocando como se Deus não conseguisse fazer o que precisa ser feito. Para nós se torna um fardo, um peso muito grande. Aí nós achamos que é nós que fazemos, somos nós que levamos, somos nós que construímos, nós que carregamos o tijolo, nós que vamos lá, nós que ficamos falando para o povo, se estressando com os funcionários, faz o reboco. Não, é Ele que faz. O que nós fazemos? Nós só passeamos com Ele. O que eu faço para trazer uma palavra para você, meu amado? Eu só passeio com Ele. Pai, revela a profundeza do seu coração, e eu só exponho. Porque eu não sou mais preocupado que Ele para a palavra chegar ao seu coração. O que é que nós fazemos quando eficazmente nós ministramos? Nós só adoramos a Ele, e o resto Ele faz, nós só passeamos. A grande questão é que muitas das vezes nós estamos colocando a mesa como se fosse uma obrigação, e um fardo, e um peso. E aí, meu amado, nós paramos de contemplar com o Pai, nós mudamos a nossa ótica. Mas tem um lugar na mesa para servir. Foi isso que o pastor Patrick disse. Onde que você tem que servir? Talvez o lugar que você tem que servir tem que ser na sua casa. Talvez é o discipulado com o seu filho. Você que é pai aí, qual foi a vez que você estabeleceu dentro da sua casa um dia de discipulado? Não, isso quem faz é o pastor. Vai esperando. Sua casa vai morrer e a culpa não vai ser minha não, vai ser sua. Vai esperando que sou eu que tenho que marcar dia de ensino dia de ensino bíblico lá para o seu filho. Vai esperando. Se essa é a sua expectativa está nessa casa, meu amigo, desapegue ou da igreja ou da ideia. Porque nós não estamos aqui para ser pastocêntricos, pastores que tenham que ficar dando todo o beabá do evangelho até que ele venha. Não. Nós geramos pessoas que são parecidas com Jesus. E Jesus ensina, Jesus cuida, Jesus ama, Jesus instrui. Você também faz isso. Então a sua casa é o primeiro lugar que você faz isso. Pastor, mas eu não sei. Aí é outra história, vamos aprender. Pastor, eu não tenho material. Quem aqui está no grupo? Quem aqui não está no grupo de pais irresponsáveis do Kids? Tem algum pai? Fale agora que a gente já visualiza você, se a gente esqueceu de colocar você. Se você tem criança nessa casa, lá nós colocamos todo o material para você discipular o seu filho. Talvez essa seja a sua mesa, meu amado. Porque deixa eu falar para vocês, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu posso ir embora. Outras pessoas podem vir e ser pastor, como eu sou pastor. Mas da minha filha, só eu tenho a missão e a responsabilidade de ser pai. Então talvez esse seja a sua mesa. Ou talvez a sua mesa é você tomar vergonha na cara e participar da missão social. Meu amigo, se você é crente, se você frequenta essa casa e você não participa das missões sociais,
último sábado do mês, ou até mesmo outra missão social que você faça, você precisa se converter. Glória a Deus por uma palavra de 1 ano. Sabe por quê? Porque pessoas parecidas com Jesus fazem o que Jesus fazia, ou se preocupa a fazer. Não que você já tenha alcançado, mas você caminha nisso. Qual foi a última visita a um orfanato que você fez? Não, tá bom. Talvez o seu lugar não seja um orfanato. Então qual foi a última visita que você fez ao hospital? Não, talvez você não seja o seu lugar. Qual foi a vez que você foi para um asilo? Não, talvez não seja o seu lugar. Qual foi a vez que você foi na rua conversar com o irmão em situação de rua? A mesa está posta. Ah, pastor, mas eu não tenho vocação para isso. Então você não tem vocação para ser crente. Desiste do cristianismo. Desiste de Cristo. Vai embora. De verdade mesmo. Prefiro orar para entregar você, o seu corpo a Satanás, para que sua alma seja salva. Pastor, que absurdo. Vai ler 1 Coríntios 5, diz isso. Paulo diz: entregue o corpo a Satanás para que a alma seja salva. Meu amado, você tem uma habilidade que o Senhor está me ensinando, é começar a entregar corpos para Satanás. Doideira, né? O silêncio de vocês é tão pregnante. Só para vocês não acharem que é heresia, abra comigo. Primeira Coríntios 5:5. Vou abrir aqui no original também. 1 Coríntios 5:5. Se quiser colocar na ARC, fica até mais fácil. Pode ser na NVI. A orientação de Paulo para a igreja de Coríntios é: entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. É o que Paulo está falando. Pastor, que absurdo. Porque tem pessoas, meu amado, que já estão, pode até não estar com Satanás abraçadinho lá fora, mas quando o Senhor voltar no dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E é esse momento que a pessoa vai perceber que na verdade o destino eterno dela é estar com Satanás. Então o Senhor está dizendo assim: não, entrega, deixa viver os deleites, deixa fazer o que quiser, porque quando estiver no fundo do poço, vai ver o que eu estou fazendo, e aí, no dia do Senhor, Ele vai falar assim: ah, misericórdia, porque eu não mereço. É isso que Ele está falando aqui, desse camarada aqui que estava todo errado, lá na igreja de Coríntios. Sabe? Eu sei que é forte dizer isso, mas essa é de fato a realidade. Nós estamos vivendo dias onde pessoas estão brincando que estão numa mesa, dizem que estão numa mesa, mas na verdade não, a não ser se for a mesa de escarnecedores, a mesa de fofoqueiro, a mesa de gente falsa, mas a mesa do Senhor não, porque a mesa do Senhor ela produz transformação. Não que você já seja perfeito, meu amado, porque eu não quero te trazer um peso de acusação e dizer que você precisa ser o perfeito. Mas como Filipenses diz, eu prossigo para o alvo. Então, essa foi a do pastor Patrick. Edu, da mesa para o pasto, venha para a mesa. Só para deixar claro aqui aos irmãos que estão nos visitando, isso não é um convite de igreja, amém?
Depois fala, não, o pastor pregou lá que eu tinha que ir para a mesa. Se você quiser, mas não diga que foi eu. Minhas cotas com problemas com outros pastores já está dando. E aí, pastor Patrick, prepara uma mesa. Além de você vir para a mesa, ajude a preparar essa mesa. E hoje eu quero falar sobre a mesa inesgotável de Deus. Então é nisso que nós vamos caminhar. Salmos 34, 8. Salmos, capítulo 34, verso 8. Final aqui nós teremos um churrasco, meu amado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ó, cheirinho de comida. Não sei se você sentiu o cheirinho de arroz fresco. Farofa. Deste tamanho, a panela de arroz. Ó. Ah, tem um bolo também. Tem um bolo de comemoração. Aleluia. Hoje vocês vão ser honrados nessa casa. Vem aqui, sai com fome. Agradecer também, tá? O Antônio, o pessoal que veio junto com ele. Deus abençoe vocês. Luizinho que já é de casa, né? Luizinho aparece aí de vez em quando. Já, uma honra. A Pri, eu não sei o nome dela. Márcia, a Márcia também, a Pri. Nenela, o brabo. Lucas é um amigo meu já de alguns anos também. Está prometendo que ia vir aqui desde... Você não sabe, mas algumas cadeiras que você está sentado foram feitas por ele. Ele esteve aqui antes de você talvez chegar, ele já trabalhava nessa igreja. Só não veio depois. Amém? Mas, ao terminar, nós... Por volta de meio-dia teremos nosso almoço, espalharemos as mesas aqui, sentaremos juntos, teremos um momento de comunhão e agradecimento também por esse ano, comemoração. Amém? Então, Deus quiser, o churrasco aí vai ser brabo. Tiraram do congelador as coisas que aqui tem um bando de TDAH. A Manu falou que sim. Aqui nós temos, é tudo TDAH, meu amado. Duvido nada, chegar meio-dia, tá tudo congelado. O Denis e o Denis e o Diogo que tá responsável. Oi? Eu expliquei, pode ser aqui, ó. Só que aí, vocês podem ir preparando para não ficar tarde, só tentem manter concentração no que eu estou falando. Eu sei que é difícil para vocês, entendeu? Que vocês são igual eu. Mas sobe o vidro. Sobe, aleluia, eu creio. Só falta isso, falta o vidro dali para a gente deixar aberto para as crianças. Mas sobe a porta de aço para não ficar vindo. Coloca um ventilador para lá e coloca a churrasqueira ali. Tem churrasqueira, né? Eu avisei, eu não avisei? Eu não falei? Eu falei. Você vai resolver? Aí, daqui a pouco o Aguinaldo ajuda vocês. Se atrasar um pouquinho, você segura a fome. Tem coisa de comer lá ainda? Bolo, essas coisas? Acabou? Mandamos tudo. Tem pão, mortadela. Nós comemos molho de cachorro quente. Nós vamos comendo enquanto o churrasco não sai. Mas vamos lá. Tem bolo de cenoura. Aleluia. Qualquer coisa a gente faz o inverso. A gente come o bolo antes. Vamos lá, gente. Salmos 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Feche seus olhos.
Senhor, muito obrigado por essa palavra, por esse tempo, por esse momento de louvor, de adoração. Agora nós queremos ouvir a tua mensagem, ouvir o que o Senhor tem para nós nesse próximo ano. Nos ajude a compreender, a entender, a mergulhar na tua palavra. Que o Senhor não me use, mas que o Senhor me possua, ao ponto que as palavras sejam declaradas de maneira tão cirúrgicas, para que nós possamos avançar e vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o nosso desejo e pedido. Amém e amém. Meu amado, o salmista aqui está escrevendo: provai e vede. O grande problema é que nós, muitas das vezes, nós ouvimos que Deus é bom. O grande problema é que nós sentimos um pouquinho que Deus é bom. Mas o convite de Deus é que nós provemos e vejamos a sua bondade. Vivemos uma geração marcada por uma busca constante por novidade. Pessoas mudam de lugares, de relacionamento, de experiência, de objetivo, porque rapidamente perdem o encanto por aquilo que possuem. Pessoas que muitas das vezes hoje gostam de, sei lá, jogar videogame. Aí compra lá, compra o melhor jogo, a melhor, passa 3 meses, 4 meses, aí já não tem tanto interesse assim. Começava jogando, o Antônio, lembrei, eita que eu fugi, que isso é revelação do céu. A pessoa vai e compra, não, eu vou comprar, aí não, eu vou colocar uma TV aqui grande para jogar, e vou comprar o jogo, aí começa jogando 4 horas por dia, aí daqui a pouco vai jogando 2, aí daqui a pouco, joga lá uma vez por mês. Talvez você não chegou nesse nível de libertação com o jogo, então vou dar outro exemplo, que talvez você seja viciado demais ainda, mas talvez eu não sei se é só eu, gente, eu não sei se eu sou só o anormal, mas às vezes você compra uma coisa que você fica usando, e que você usa, e que você fala uau, aí daqui a pouco você usa menos, vai recaindo a quantidade de vezes que você usa. Às vezes você compra um tênis, aí você tem 3 tênis. Um que está mais ou menos, já está no fundo do poço. O outro que não está tão ruim, mas dá para usar, e você usa todo dia. E você compra um outro. Só que aquele que dava para usar, já não dá mais para usar. Passa 2, 3, passa um tempinho. Daqui a pouco você olha para ele e fala, Aí você já começa a revezar mais. Nós somos assim. A palavra insatisfeitos seria uma palavra para o homem, na verdade para a criação. A criação tem grande insatisfação com as coisas. Tanto é que eu não sei se você concorda, se você é dessa linha teológica. Se não é, está tudo bem. Que a queda de Lúcifer foi gerada, ou se você não concorda que é Lúcifer, enfim, Satanás, caiu, porque mesmo ele sendo o querubim ungido, querubim, na visão angelical é a mais alta, ele era o querubim ungido, antes do arcanjo, mas não vamos entrar em angiologia agora não. E ele não tinha arcanjo ainda. A Bíblia menciona isso em Isaías, isso a gente pode ter certeza. E era o querubim, e acima o querubim ungido. Mas não foi suficiente. Ele queria mais. Aí Eva e Adão ganham tudo.
só não pode uma coisa, mas eles querem mais. Só que assim é eu e você. Critica só Eva não. A gente fica assim, que mulher ingênua, que mulher de baixa capacidade cognitiva, ao invés de aproveitar todas as coisas no Éden, foi atrás da única coisa. Você faz igual. Nós fazemos isso tantas e tantas vezes, porque nós temos a capacidade de não provar e ver o que o Senhor é bom, porque se nós mantermos os olhos nisso, meu amado, as outras coisas perdem sentido, porque Ele é tão imenso, Ele é tão grande, Ele é tão profundo, que se eu me manter nele, todas as coisas serão inesgotáveis, ou melhor, Ele será inesgotável, ao ponto que eu não chego nas outras coisas. Está conseguindo me entender? Não dá tempo de chegar lá, porque se eu estou absorvendo quem Cristo é, absorvendo quem Deus é, provando e vendo a bondade de Deus, essa prova vai até a eternidade, porque não acaba. Quanto mais eu provo, mais tenho o que provar. O grande problema, como diz Alessandro Vilas Boas, é que as pessoas não estão buscando a suficiência de Jesus, não estão provando de Jesus, e aí por elas não provarem de Jesus, elas começam a olhar para fora, elas começam a olhar para distante, elas começam a olhar lá fora e começam a se vislumbrar pelo que nós muitas das vezes não compreendemos aqui dentro, mas é porque nós não estamos olhando para Jesus. Porque se nós olharmos para Jesus, a gente não tem tempo de olhar lá para fora, a gente não tem tempo de olhar para o que lá tem. Se Adão e Eva tivessem vislumbrado a bondade de Deus e o que Ele era e os seus feitos, não sobraria tempo para olhar para uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando nós paramos e começamos a não ver suficiência em Jesus, é quando começa o perigo. Alguém aqui bom de Bíblia pode me dizer quando que a primeira consequência do afastamento de Adão e Eva começou? Alguém? Não foi saindo do jardim. Oi? Isso foi a distância. Eles começaram a ver, olhar para eles, enxergaram a nudez, enxergaram o que não tinham. Porque muitas das vezes, pastor Edu falou isso ontem, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Porque pelo fato de estar com Cristo, o que Cristo tem é suficiente. Mas quando eles começaram a se distanciar, eles começaram a ver o que eles já não tinham, mas não sentiam falta. Meu amado, se você começa a sentir falta, se você começa a sentir falta daquilo que você não tem, ao ponto de você não conseguir mais se apegar a Jesus, começar a sentir vergonha, ou começar a se afastar, ou começar a se esconder de Deus, talvez o que você precisa fazer é começar a olhar para a suficiência de Jesus. Porque a primeira consequência dele, ao sair de Jesus, foi ver o que ele não tinha. Ele já não tinha. Só que eles perceberam que estavam nus.
E aí depois eles saem do Éden, lugar de prazer. Éden fala, Aline, de lugar de prazer. E aí os filhos, eles saíram com filhos, bons de Bíblia aí, eles saíram com filhos. A Bíblia fala que eles brigaram. A Bíblia fala que teve a porrada de Adão e Eva. A Bíblia fala que Adão pegou a faca para Eva. Não tinha faca na época, né? Tinha que fazer uma. Não. Mas muito tempo depois, a morte entrou na sua casa. Cuidado que a falta de enxergar a suficiência de Jesus você não pode estar vendo uma morte hoje, mas hoje já começa a demonstrar pequenos frutos de insatisfação, pequenos frutos de vislumbre de está faltando algo, tem algo estranho, está algo faltando, mas um dia, e deixa eu te falar, é certo, é certeza, um dia a morte chegará. Morte que eu estou dizendo não é morte física apenas. Talvez seja uma morte física, um problema de uma briga na porradaria. Talvez seja, não sei. Porque Deus irá punir. Não, meu amado, essa análise neopentecostalista está quebrada em nome de Jesus. Não é por causa disso não, é porque o que você faz gera-se consequência, e é impossível você ter vida sem Deus. Isso daqui eu acho que já está claro, né, meu amado? Todo domingo eu estou falando isso, não vou repetir hoje, depois eu repito para ficar gravado, aí eu mando o link. Falei para Arnaldo, ajuda o seu pastor, Arnaldo, a gente precisa começar a gravar, para quando alguém falar alguma coisa, assiste aí, para não ter que repetir. Então, nós precisamos entender isso. Não tem como. E o que é vida com Deus? É estar na mesa. E eu não estou falando da igreja cristã na mesa, eu estou falando da mesa. Eu estou falando da mesa com os irmãos, da mesa com Cristo. Pastor, aleluia, sou santo. Pastor, eu busco a Jesus. Busca mesmo, meu amado. Quanto tempo tu passa com a mesa com os irmãos? Quanto tempo você senta à mesa com os irmãos? Não, pastor, é porque eu sou santificado por Jesus, e Ele me basta, e Ele é suficiente, e eu tenho um Deus, eu tenho um Jesus, Ele para mim é tudo, e tá bom, eu vou lá e eu frequento de vez em quando. Deixa eu te contar um negócio, não existe crente Dexter, Bianca. Não existe crente que só se comunica com cabeça e não com corpo. Então, deixa eu dar o primeiro recado para a igreja cristã na mesa agora, nesse próximo ano. Se você não está ligado com o corpo, se você não passa tempo com os irmãos, você precisa se alinhar. Os departamentos só tem vaga para as pessoas que estiverem sendo aperfeiçoadas por Jesus. Tu não precisa ser perfeito,
Mas o mínimo que você precisa é ter contato com os irmãos, porque Ele é o meio que você tem contato com Deus. Jesus não nos deixou órfãos, Ele deixou o Espírito que se revela através da igreja. E igreja não é você, você não é a igreja. Isso é uma mentira de Satanás. Você não é a noiva, você não é a igreja, você é parte, você é membro dessa noiva. Não existe noiva sozinho, não existe igreja sozinho. Se você acha que você é a igreja e você se isola da igreja, deixa eu te dizer, você está destinado ao inferno. Pastor, não sou eu que estou dizendo isso. Ou você acha que quando ele diz, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, é o quê? O meu corpo não te reconhece, as minhas juntas não estão ligadas com você. Pastor, então você está dizendo que a salvação é por meio da igreja de Jesus? Não, é por meio de Jesus, apenas de Jesus. Só que Jesus instituiu um corpo dele, e quando você encontra Jesus, os frutos seguirão aqueles que creem. Então, meu amado, se você crê, os frutos te seguem. Quais são os frutos? Andar em comunidade é um deles. Aleluia pelo seu amém tão empolgante. Só que o grande problema é que nós começamos a se mover. Nós começamos a entrar na igreja e achamos que está suficiente o que fazemos onde estamos, e não entendemos que essa mesa, ela é inesgotável, ela tem mais, existe mais. Tem até aquela música, ainda há lugar à mesa para beber o vinho novo que Jesus deixou para você. Oi? Hã? Que isso, gente? Eu fico preocupando com o que vocês ouvem. Mas não é uma música congregacional, então vocês estão perdoados. É porque se colocarem aqui, deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para você, o vinho novo que Jesus tem para você. Aí vocês então tá no bom caminho, se vocês não estão. Mas preste atenção. Existe uma mesa inesgotável, existe um Deus inesgotável, e por Ele ser inesgotável, Ele prepara uma mesa inesgotável que ainda tem mais. Só que nós achamos, não, eu já vivi demais na igreja, eu já fiz demais na igreja, eu já fiz demais, eu já vivi tanto, presenciei tanto, vi tanto. Você está tão cheio de si, que você não entendeu que Ele é tão imenso, que nem em toda a eternidade nós conseguiremos saber quem Ele é tão rápido assim. A Bíblia diz que durante toda a eternidade Ele revelará a glória do seu poder. Meu amado, é todo dia na eternidade a gente provando um negócio novo. Rapaz, você tem isso? Meu Deus, não sabia? E no dia seguinte de novo, meu Deus, essa parte eu não conhecia de você. E a gente querendo achar que com 10 anos, com 15 anos, com 2 anos, você já sabe de alguma coisa de Deus. Isso é um abestado. Abra comigo em Jó. Jó, capítulo 11. A mesa do Senhor é inesgotável, porque o próprio Deus é inesgotável. Eu discordo um pouco aqui de muita... esse texto, ele foi escrito por um camarada chamado Zofar, que era um teólogo, amigo de Jó. Jó teve 3 amigos que tentaram trazer respostas teológicas para ele. Jó chega um dia, perde os bens, os filhos. O que mais que ele perde? Amigo, o que mais? Só para ver se vocês iam saber da música, porque crente não lembra a Bíblia não, mas de música, se eu cantasse aqui, Jó perdeu seus filhos, seus bens,
Da Bíblia lembra não, mas das músicas. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com as músicas, porque essas grava. Então, e aí Zofar teologicamente começa a explicar. E a explicação dele é muito boa. Ele só esquece uma parte no final. A explicação dele era boa. A conclusão dele que era, ele explicou quem Deus era e depois falou assim: é porque tu pecou. É bem o neopentecostal, mas igual assim. Você está passando por isso, é porque você pecou. Alguém da sua geração, da 10ª, da 4ª, da 3ª, 10ª, pecou e por isso você está... Vai caçar coquinho. Eu gosto de Jesus. Eu fico imaginando Jesus explicando para os neopentecostais. Uma vez os discípulos neopentecostais dele perguntou: ô Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus: ninguém, ué. Foi para que a glória se revelasse nele. Eu acho que essa parte está tirada dessas Bíblias. Mas, voltando a Zofar, ele explica algo sobre Deus que é muito interessante. Olha só o que diz: porventura deverá os arcanos de Deus, Jó 11:7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, quem poderás tu fazer? É mais profundo do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida a sua medida do que toda a terra, e mais larga do que o mar. Meu amado, é muito grande. A sabedoria de Deus é muito grande. Ah, mas Jofar era meio maluco. Jofar tinha... Mas isso, a Bíblia atesta que ele está certo. Nós vamos ver vários versículos falando sobre isso. Poderemos ler Romanos, dizendo que quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem deu a ele a ser restituído. Então, meu amado, o seu Deus é muito grande, o seu Deus é imenso. Abra comigo em Salmo 145:3. Diz assim: grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Meu amado, a grandeza de Deus não é alcançável. Tu não consegue compreender. Salmos 92 diz: antes que os montes nascessem, que fosse formada a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Só que o grande problema é que nós esquecemos que é esse Deus grande que está colocando a mesa. E deixa eu te contar, se esse Deus é tão grande assim, a mesa dele é muito maior. Então, se você já provou alguma coisa, meu amigo, se você já viu labareda de fogo, se você já viu, sei lá, se você já caiu tremendo no chão, se você não viu nada disso, mas você já um dia chorou, se um dia você, deixa eu te dizer, ainda tem mais nessa mesa inesgotável de Deus. Não acabou. Você precisa buscar a saber qual é a parte da mesa que você ainda não conheceu. Pare de se acomodar com aquilo que você viveu no passado. Esse era o povo de Israel, meu amado. O povo de Israel tinha esse grande defeito. Porque eles ficavam, não, Abraão, Isaac e Jacó receberam uma promessa, e eles estavam esquecendo que Deus estava também dando uma promessa para eles. Ficavam muito presos ao que Deus tinha feito lá atrás. Não, porque os nossos antepassados, Jesus falou: cara, eu estou fazendo grandes feitos hoje, vocês não estão vendo.
Os choros do povo de Israel era: Senhor, liberta o teu povo, como fez no passado. E o Senhor estava dizendo: cara, eu não deixei vocês morrerem. Vocês foram exilados 2 vezes e vocês estão vivos. Várias nações da terra se levantaram e caíram, não existem mais. Vocês continuam vivos, espalhados por todos os lugares, e eu não deixei. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo com vocês hoje. Mas assim somos nós. Temos dificuldade de entender o que Deus está fazendo, porque estamos presos no que Ele fez lá atrás. E é impressionante, porque o salmista, abre comigo em Salmos 103, 7. Eu acho que ele vai deixar isso mais claro. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e fez os seus feitos aos filhos de Israel. Meu amado, às vezes a gente quer mais provar os feitos do que provar os caminhos de Deus, ou saber os seus caminhos. Provar os feitos são os milagres que nós gostamos de vivenciar, do que conhecer a Deus. Meu amado, com todo respeito, mas eu dou muito valor aos nossos irmãos reformados, porque o camarada ter 20, 25 anos, 30 anos numa igreja, sentado, ouvindo louvores calminhos e tranquilos, que são mais frio que a geladeira, e que ouvem uma palavra expositiva, saem de lá, vão embora, vão para suas casas, há 25 anos, conhecendo a Deus, e talvez não provando grandes milagres, grandes revelações. Você quer o número? Dos reformados, aproximadamente 20% das pessoas se desviam. Você quer o número? Dos pentecostais, aproximadamente 70% deles se desviam, porque estão provando feitos e não os caminhos. Moisés, ele conhecia o que o próprio Deus estava direcionando ao povo. O Senhor revelou a Moisés quem ele era, o que ele queria para o povo, e o povo só era empurrado. Só que isso é tão nítido, porque Deus precisa começar a dizer: ei, ó Israel, eu vou dar comida para vocês todos os dias. Mas eles eram tão apegados com o que Deus fez no passado, e esquecia de quem Deus era, que eles precisavam ficar sendo lembrados disso. Tanto é, meu amado, que Deus falou isso. Teve gente que guardou maná. Doideira, né? Deus falou assim: olha, todo dia, exceto sábado, eu vou derramar sobre você a comida, o maná, que era como se fosse uma farinha para fazer o pão. Tá bom? Tá bom. Não guardem, porque o maná de hoje serve para hoje, e o de amanhã serve para amanhã, a não ser quando você tem que descansar, que é no sábado, para isso. Aí o que eles faziam? Vamos dar um jeitinho aqui. Tenho certeza que lá no meio de Israel tinha uns brasileiros. Vamos dar uns jeitinhos aqui. Vamos buscar um jeitinho aqui, vamos guardar de uma maneira diferente. E apodreceu. Para de querer guardar o maná de ontem. Para de querer usar o maná de ontem para te fortalecer hoje. Isso é podre. Não serve, não adianta. Porque Deus teve que dizer isso claramente para eles. Eu estou caminhando para o final. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, verso 3. Sabe? Deus teve que deixar isso claro para eles: cara, vocês não podem viver só das experiências de ontem. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andardes nos seus caminhos e para o temerem. Próximo.
porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa, para ribeiros de águas, fontes de mananciais que saem dos vales das montanhas. Parem, Deus está botando vocês, mas escutem, essa é a promessa para vocês chegarem. Mas enquanto isso, olha só, 8, terra de trigo e cevada, de vides e figueira, romeiras, terra de olivas, de azeite e mel. Tá errado, mano, é no 3. 8, 3. Não 6, 3. 3. E te humilhou. Volta do 2 para entender. Aquela é a promessa, mas olha só o que o Senhor está falando. Te lembrarás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e guardarias os teus mandamentos ou não. Te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A promessa do Senhor para você, meu amado, é sim uma terra que mana leite e mel. É sim uma terra que não haverá mais dor, sofrimento, nada disso. Mas até lá, você precisa buscar todos os dias. Pastor, na eternidade não vamos precisar buscar. Não, eu li aqui. Meu amado, Ele estará conosco. Não precisa nem de luz. Nós não vamos buscar nada porque Ele está aqui. Só que hoje, nossa carne corruptível precisa todo dia buscar mais um pouquinho dEle. Existe um lugar inesgotável a ser acessado. Está comigo? Meu amado, se nós formos olhar, os homens maduros nas Escrituras nunca se contentaram com o passado. Nunca. Sempre teve algo a mais. Aí nós, os abestados da vez, vem e fala, não, é que eu já fiz tanto, sabe? Eu toco aqui na igreja, eu estou indo lá ajudar os irmãos, vou cantar 4 músicas, foi muito bom, amém, 5 músicas, glória a Deus. Ela falou, não, já fui, foi bom. Ou Deus vai fazer igual agora. Ou talvez você, não, eu estou há 1 ano, cara, minha vida já foi alinhada a algumas coisas, eu já ouvi pregações poderosas que alinharam minha vida, tá bom, vai continuar. Meu amado, existe lugar que você ainda não acessou. Meu convite para você que faz parte dessa casa, principalmente, se você não faz parte dessa casa, meu convite é que você entenda que a mesa não se esgotou. Se você faz parte dessa casa, eu não sei o que você já vivenciou nesses 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos e meio, para os que estão desde o início. Mas eu quero dizer para você algo. Existe mais de Deus para se aprofundarmos. Olha só o que Davi diz em Êxodo 33, 18. Ele diz, mostra-me a tua glória. Meu amado, sabe quem que disse isso? Eu acho meio irônico, porque o cara viu o mar se abrir, meu amigo. Imagina, teve um cara que foi afogado. Quem viu esse vídeo aí? O cara que foi afogado lá, você viu? O cara foi tentar replicar, levou o povo da igreja dele, foi replicar no mar, levou o cajado, chegou o bobão lá no meio do mar e a onda veio, tchuf. Mano, que coisa louca, velho. Moisés viu o mar se abrir. E meu amado, não foi pouca coisa não. A gente fica achando que o mar é o riacho ali, é o rio ali da barra, do mercado do peixe para a barra. Não, amigo, o negócio era brabo, entendeu? E aí eles atravessaram. Meu amado, esse cara
falou assim: Senhor, eles não têm água. E aí ele tocou numa rocha, depois bateu também, e a água saiu. Ele bateu na rocha e a água saiu. Mas você tem noção? Aí esse cara fala: mostra-me a tua glória. Depois de viver tudo isso, meu amigo, sabe por quê? Porque ele tinha consciência de que tem mais. Esse Deus é inesgotável. Abrir o mar é muito pouco para ele. Então eu estou querendo dizer que você tem que ficar orando para Deus abrir o mar, tem que levar os irmãos lá na água da Imbitiba para Deus abrir. Não, meu amado, mas eu estou dizendo que existe glória do Senhor para você acessar. E talvez não seja abrir um mar, talvez não seja fazer a água sair de uma rocha, mas é olhar para a face dele, porque o ápice de glória de Moisés foi encontrar a face do nosso Deus. E face é modo humanamente falando. Meu amado, Davi viveu umas coisas sinistras. Davi derrubou o gigante tendo ciência que ele não tinha condição nenhuma. Você acha que não? Por que você acha que o povo disse, depois que Davi derrubou o gigante, eis que Deus é com ele? Por que não foi a força de Davi que eles elogiaram? Além de Davi ser raquítico, entendeu? Tipo assim. Não, tipo assim. Levanta aí, vai. Músculos. Além de Davi ser fraco, nada contra, viu? Tem que ir na academia, Luiz. Além de Davi não ser, meu amado, a Bíblia diz que quando ele cai, que a pedra atinge na sua cabeça, a Bíblia diz: e ele caiu de joelho. Qual é a lógica de uma pedra derrubar alguém para frente? A Bíblia diz que ele cai de joelho e a boca no pó. Você acha mesmo que é Deus que não é capaz de derrubar um gigante? Porque a pedra não tem lógica nenhuma ela bater na testa e jogar para frente. Esse cara viu isso, meu amigo. Esse cara viu um espírito maligno sair de um cara que ele estava tocando lá, e depois esse cara ser perseguido. Esse cara viu um profeta chegar na sua casa e falar: não é nenhum desses, chama lá, tem outro. E aí chega ele no passo e fala: é você que vai ser rei. E daqui a pouco ele começa a vivenciar tudo. Esse cara, e aí ele lá em Salmos 27:4 diz: uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar. Ou seja, tem coisas que ele ainda não acessou, e você abestado, está achando que você já acessou alguma coisa já suficiente. Filipenses 3:10, Paulo, o brabo, fala assim: para que eu possa conhecer a soberania da vocação de Deus, alcançar e conhecer. O perigo está em perder a expectativa. Abra comigo em Apocalipse 2:4. Então, se quiser subir. Obrigado. Apocalipse 2:4. O perigo está em você perder a expectativa, meu amado. Uma das maiores tragédias do crente. Pode subir. Uma das maiores tragédias do crente é perder expectativa e continuar sentado à mesa sem expectativa. É estar presente, mas não sentir fome. É ouvir, mas não esperar ouvir mais nada. É orar, mas sem esperar uma resposta. É participar, mas sem esperar transformação. É familiaridade, pode matar. A familiaridade pode te matar. E é por isso que Jesus advertiu a igreja de Éfeso. E meu amigo, nós vamos já dar um spoiler para vocês. A próxima série de mensagens é sobre as igrejas. E o que Deus tem sobre essa igreja é muito doido.
Volta 2 versículos. 2:2. 2:2. 2:2. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Olha, esse povo me matava na mesa. Olha só, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Os caras eram brabo, os caras delatavam os falsos mestres, os caras delatavam, os caras eram brabo. Olha só, 2:3. E sofrestes, os caras sofriam por Jesus, e tens paciência. O povo era paciente. Hoje já é uma coisa muito difícil nas igrejas. E vocês trabalham pelo meu nome, vocês ficam aqui a semana inteira fazendo manutenção, não dormindo, mexendo no cabo, mexendo na cadeira, lavando o chão, pintando parede, e não te cansa, você ainda fica feliz com isso, e vem para a conferência depois. Mas olha só o que ele diz: tenho porém contra ti que deixasse o primeiro amor. Isso é o que ele tem da igreja de Éfeso, e é o mais triste. Pastor, mas eles faziam tanto e deixaram o primeiro amor. Meu amado, quem deixa o primeiro amor não deixa de fazer, só deixa talvez de ter expectativa no que está fazendo. Deixa de parar tudo e falar assim: cara, calma aí, Deus vai fazer algo muito grande, porque tem uma mesa inacessível. Meu amado, se encontra. E aí, você que não é da casa, ou você que talvez não seja um dos servos da casa, dê 1 minuto para mim com os servos dessa casa. E talvez você ajudou, ou talvez você estava no trabalho, não conseguiu ajudar, mas estava lá, ajudou no grupo, prestando atenção, vendo, avisando, falando, vindo, pintando, fazendo alguma coisa. Mas deixa eu te dizer, meu amado, se quando bateu ontem 4 horas, você não parou as coisas que você estava fazendo, e não estou falando no mundo físico, talvez você pode até continuar fazendo, mas se você não encostou de ladinho e falou: não, calma aí, nós estamos agora experimentando da mesa, deixa eu provar, porque tem alguma coisa. Meu amado, o meu desejo é que vocês lá na cozinha, ano que vem, vocês estejam fritando, e o poder esteja tão grande lá fora, que vocês estejam chorando, enquanto vocês estão cortando o bolo. Você fez, uau, é isso, é vocês estarem servindo, e não, tem uma mesa muito grande que está sendo posta, é vocês estarem começando, não, o Senhor está falando, e tem uma mesa que nós nunca alcançamos. Meu amado, existe um lugar profundo que nós ainda não alcançamos em Deus, que nós todos os dias vamos querer algo. Não basta, deixa eu te falar, eu não sei a quantidade de conferência que eu já vivi, eu não sei. No ano de 2014, 2015, eu estimo aproximadamente mais de 39 conferências que eu fui sem ministrar. 2014, 2015. 2014, eu digo para você que eu fui em 4 retiros, de segunda a outra segunda. Só que uma das coisas que tem que ficar no nosso peito é: Senhor, eu preciso chorar ao contemplar uma parte da tua beleza. Eu preciso me impressionar, porque tem mais beleza em você. Mostra aquilo que eu não vi. Isso precisa arder em nosso peito, meu amado. Chega de sermos contentados com uma parte de Deus, e vamos mergulhar numa beleza que não enxergamos ainda. O nosso Deus é infinito. Salmo 6:3 diz que os serafins estão desde a criação sobre o trono de Deus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Por que eles não param? Porque cada dia eles veem uma santidade nova, meu amado.
Apocalipse 4:8 diz: não tem descanso, nem dia, nem noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver no fim da era pessoas que começaram a dizer desde lá de trás, mas ainda não se cansaram, porque ainda tem partes de Deus que não viram. O que eu quero terminar dizendo é que um ano foi apenas o começo. Há um Deus que nos chamou para a promessa. Há um ano, na verdade há 2 anos e meio, Deus nos chamou para iniciar algo muito maluco. Nós estávamos alguns feridos, outros quebrados. Eu, como pastor, estava desanimado a olhar para pessoas, vendo que estavam perdidas por falta de um alimento sólido, por conta de um evangelho neopentecostalista, cheio de informações deturpadas do que é a glória de Deus. Há 2 anos e meio, vendo pessoas sendo barganhadas com o evangelho. Nós recebemos uma promessa de Deus, de levantar uma casa que fosse um lugar saudável, um lugar profundo em escritura, em presença de Deus. E há 1 ano atrás, depois de 1 ano e meio, o Senhor nos curando e nos tratando, trabalhando, há 1 ano nós iniciamos aqui. Quando o pastor Patrick disse ontem, setembro de 2024, nós decidimos ferrenhamente, vamos iniciar. Deus trata isso no meu coração até hoje, porque o aluguel que a gente era 1.800, era quase desse tamanho, e ainda o Kids era num espaço bem melhor ainda. 1.800, ali na linha azul. Gente, ia assinar o contrato, e algumas coisas ficavam no meu coração, e eu estava muito empolgado. Muito empolgado, é isso. Deus abençoou, 1.800, tudo funcionando, tudo batendo certinho. Levamos os meninos lá, eles gostaram. Chegamos lá. Ao chegar lá, o cara falou: quero fechar para vocês. Vocês não vão precisar se preocupar com fiador, não vão nada disso. Gente, é isso, é de Deus. Douglas esses dias falou assim: quanto é que nós ia pagar lá? Eu falei: 1.800. Ele: não, eu te mostro, mano, eu não acredito. Mostrei pra ele, ele ficou: caraca, é verdade. E aí, o pastor Patrick chegou em mim naquela segunda-feira e falou assim: vocês amam o que a gente carrega? Sim. Vocês acreditam? Acredito. Você acredita numa voz de direção? Sim. Embora nós somos pastores, embora eu pastoreio ele me pastoreia, ele confessa pecados para nós, a nossa igreja caseira, nós confessamos, nós apontamos perigos, mas pastoreio é nós se submetemos a eles e eles também a nós. Nós não temos uma hierarquia espiritual de alguém que Deus fala mais ali. E aí quando o Patrick disse, eu como alguém sendo guiado e direcionado por ele, olhei para a cara dele, por dentro estava assim: que doideira, que B.O. que ele me arrumou. Tinha gente que eu sabia que não ia conseguir continuar com a gente. Tinha gente que eu sabia que ia ser mais difícil as frequências. Mas nós saímos daqui 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, para às vezes chegar atrasado. Quem estava escalado no louvor tinha que sair daqui 2 da tarde. E às vezes a pessoa que não estava escalada no louvor, mas não tinha como que ia ter que ir no carro de quem é do louvor, ia 2 horas da tarde para fazer nada lá. E nós íamos. E eu, quando ele falou isso, eu falei assim: cara, mas até quando? Ele falou: não sei. Eu falei: amém. Nós vamos fazer. Não estou entendendo não. Foi quando eu reuni os homens, eu falei algo, e que aquilo ainda é latente no meu coração. Chega dos homens atrapalharem aquilo que Deus está gerando em Macaé. E eu não estou falando de uma igreja grande, porque quando nós falamos isso, nós achamos que é uma igreja de 1000, sabe? Uma igreja de
de 1000 membros, não. Eu estou falando de lugares que talvez tenha 50, 60, 70 pessoas que estão tocando vidas e gerando vidas. Quando eu olho no Semaia, cada sábado que a gente vai lá, e eu vejo uma criança ouvindo o evangelho e saindo, e eu fico pensando, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, essa criança vai ouvir. Maria, está indo lá na igreja, Maria? Está indo lá na igreja de vocês? Você? Nos domingos à noite, está conseguindo ir? Está indo? Está mesmo? Posso confiar? Posso perguntar para sua mãe, Nicole? Vocês estão indo? Isso é o evangelho, meu amado. Nós ensinamos essas crianças aqui, elas ficaram com a gente, foram morar mais longe, e agora elas estão lá e está tudo bem. Porque o evangelho não é encher um lugar. O evangelho tem uma mesa inesgotável que todo dia a gente tem uma parte de Deus para experimentar. Ontem vocês viram as pessoas de Petrópolis aqui. Talvez setembro foi quando a gente começou. Setembro foi quando nós decidimos permanecer. Dias depois, aquele dia eu poderia ter olhado para o pastor Patrick e ele me perguntou isso: vocês vão continuar? Vocês têm bênção para vocês poderem ir? E eu falei: não, nós vamos continuar. Nós vamos caminhar juntos. Não vou burlar o sistema, porque eu só acredito em pastoreio mútuo. Eu não acredito em um pastorear sozinho e não ser fiscalizado. E eu não tinha, e nós não temos. Nós estamos gerando pessoas aqui para pastorear juntos, mas eu não tinha. Então eu vim para cá, eu seria o ditador que falaria tudo e seria ninguém para poder fiscalizar o meu coração. Então eu falei: não, nós não vamos. E por permanecer, dias depois a gente iniciou não, né? A gente passou e eu dei uma aula junto com o Edu, né? O Edu deu a aula e eu depois fiz online. O Arnaldo estava na aula online, não sei quem estava, sobre a graça. Quem estava aqui na aula sobre sã doutrina? A Yasmin, a Gi. O Edu deu essa aula. E nesse dia, no final, nós separamos os grupos e começamos a conversar. E aí tinha um pessoal de Petrópolis que estava visitando a igreja. O cara falou assim: eu quero fazer parte da escola. Estou mal, não estou igreja, e eu quero fazer parte. E aí a gente começou a discutir, porque a gente foi falar do evangelho da graça. E ele falou: não, você lembra? O evangelho não pode ser tão simples assim. Não, sim é. E a gente começou, e ele não pode. Ele se irou na aula. Ele ficou muito bravo. Ele terminou a aula. Aí a gente gastou um tempo falando. Ele terminou a aula. Ele começou a ler a Bíblia. E começou a não conseguir dormir mais. E viu que o evangelho era muito simples. E hoje nós temos uma igreja lá em Petrópolis. Isso é ter uma mesa pronta. Ontem ele olhou para mim e ele falou assim: essa casa gerou algo em Petrópolis que vocês nunca vão saber a dimensão. Meu amado, pode não ser 100, 200, 300 membros, mas não é isso que nós estamos trabalhando para gerar. Nós estamos trabalhando para gerar uma mesa de pessoas se alimentando de Jesus. E sabe qual é o caminho? Saber que Deus sempre tem algo maior do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus. Fique de pé. Sim, Deus. Meu convite para você essa manhã é que você busque em Deus qual é a parte ainda que você precisa conhecer mais. Sabe? Abra comigo Efésios 3 para finalizarmos. Quero finalizar com esse texto. Em breve nós faremos Efésios 3:20. Em breve nós faremos uma exposição do livro inteiro de Efésios, porque ele é um livro deixado para a igreja. Fala sobre vida, comunidade, vida de igreja.
E é engraçado que nesse texto ele começa a dizer: olha Deus, vocês foram alcançados pela graça, vocês vivem uma liberdade, agora vocês têm que estar prontos para ir, vocês têm que estar prontos para mergulhar em Deus. Mas depois que ele diz algumas coisas, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, meu amado, tem uma parte de Deus, tem uma parte do que Ele quer fazer, que nem se você pedir, você não será surpreendido, você não deixará de ser surpreendido. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, reconhecemos quem Tu és. Ao sou. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Queria que você agora esquecesse totalmente a pessoa que está do seu lado. Não se distraia. Feche seus olhos totalmente. Nós já estamos acabando. Hoje é um dia de festa, o pessoal está separando churrasco lá fora, então não vai precisar se preocupar com o almoço. Então vamos aproveitar esse momento. Feche seus olhos. Queria que você fizesse uma oração sincera ao Senhor, sabe? Talvez você tenha se acomodado com aquilo que você já viu, com aquilo que você já sentiu. Sim. Da Tua santidade, Sim, meu amado. quero ver os contornos do Seu rosto. Sim, Jesus, nós queremos ver cada Contemplar detalhe. até os poros Sim, Deus. de Sua pele. Cada detalhe.